Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Ministério Luz do Saber em Cristo. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre as funções dentro da igreja. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o levita. O que seria o levita? Será que ele é algum cantor? Será que ele é um músico dentro da igreja? Ou será que ele pode ser mais do que isso? Como sempre, eu vou sugerir para você aí um louvor. Caso você goste de estudar ouvindo canções, né? Nada melhor do que a gente escutar aí um louvor para poder fortalecer o nosso coração. A sugestão de hoje é Ao Som do Teu Louvor. Quem canta esse louvor chama-se a Josiane. Na nossa edição escrita do podcast, no nosso post a respeito do Levita, tem um link com o canal da Josiane e também com o louvor, ok? Bom, então vamos lá. Mas então, o que seria o levita? Será que a gente pode afirmar que todo levita é alguém ligado à música? Ou será que há uma definição que vai além disso? Bom, para a gente entender o termo levita, a gente precisa entender, antes de mais nada, a origem de tudo isso, certo? Vamos então para a questão da origem das tribos de Israel, porque nós temos lá os filhos de Jacó, certo? E cada filho teve seus descendentes e foram formando as tribos, as famosas tribos de Israel. Entre as tribos de Israel, nós temos os levitas, que são descendentes do filho de Jacó chamado Levi. Então, o que aconteceu? Deus, ele separou a tribo de Levi para uma função nobre e específica. E para essa função, houveram algumas diferenças com relação aos demais irmãos e, por consequência, seus descendentes, Jacó. Vamos lá. Enquanto normalmente os filhos de Jacó e os seus descendentes passaram a ter aí terras, conforme o povo de Israel foi vencendo as guerras para alcançar a terra prometida, a tribo de Levi não recebeu terras. Em compensação, ela recebeu a nobre missão de cuidar de todos os assuntos terrenos de Deus, certo? Então, desde a constituição da tenda, que é o que a gente vai ler lá, logo depois a saída do povo do Egito, desde a construção de todos os ornamentos, a ordenação dos sacerdotes, toda a parte de questão de oferecer sacrifícios ao Senhor, dos animais, a questão da purificação, tudo isso era voltado para ser a função dos levitas. Os levitas poderiam, por exemplo, cuidar aí da questão de manutenção do templo, poderia cuidar da questão de tomar conta financeiramente dos tesouros do templo, a questão também de todas as cerimônias, tudo que era feito a respeito da casa de Deus era atribuição dos levitas. Vamos ler então aqui alguns versículos para a gente ter uma noção do que diz a Bíblia a respeito disso. Então vamos lá. No livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 14, vai estar dizendo assim: Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. A gente sabe que nessa passagem Deus ficou aborrecido, pois o Moisés ele estava relutante em aceitar a função que Deus estava lhe mandando. Mas ele sabia que o irmão de Moisés era um homem que falava muito bem e que ele conseguiria fazer um bom trabalho, certo? Saberia que Arão saberia, no caso, fazer ali uma espécie de relações públicas muito bem, certo? Bom, já no livro de 2 Crônicas, capítulo 31, versículos 12 e 14, vai estar dizendo assim: Então recolheram fielmente as contribuições, os dízimos e os presentes dedicados. O levita Conanias foi encarregado desses deveres, e seu irmão Simei era o seu auxiliar. Coré, filho do levita Inma, guarda da porta leste, foi encarregado das ofertas voluntárias
feitas a Deus, distribuindo as contribuições dedicadas ao Senhor e as ofertas santíssimas. Então a gente vê aqui que o levita também cuida de certas coisas relacionadas a finanças e também de cuidar da parte da guarda de Deus. Para fechar a nossa leitura, temos aí o livro de Neemias 13:13, que vai dizer assim: Coloquei o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e um levita chamado Pedaías como encarregados dos depósitos. E fiz de Hanã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança. Eles ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus colegas. Então a gente vê aqui que os levitas eles cuidavam de uma série de atividades na obra de Deus, não somente a questão de louvar a Deus, certo? Bom, então como a gente viu aqui, os levitas eles podem assumir várias funções. É claro que na igreja moderna a sua função também pode ser parecida com a função do diácono, mas isso já é um assunto para outro podcast. Amém? Vamos orar a Deus? Pai querido e amado, venho neste momento lhe agradecer por ter aberto a minha mente. Obrigado por me ensinar qual é a função do levita na tua igreja. Faça, meu Pai, com que esse ensinamento seja apenas o pontapé inicial para uma linda jornada nos teus ensinamentos. E quando eu ver um irmão ou irmã na igreja, que eu possa me lembrar das tuas palavras sobre o levita. Abençoe a minha vida e me ajude nessa caminhada com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Por hoje é só, um grande abraço e fiquem com Deus.